Bem-vindos ao primeiro módulo do curso de capacitação de educadores da Rede Básica em Direitos Humanos, que é uma promoção do Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que desenvolve atividades formativas em 15 estados do Brasil. Meu nome é José Petozzi, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Filosofia, e também coordeno o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade. Estão aqui comigo, que vão para compor esse primeiro módulo, o professor Eduardo Ramalho Rabenost e o professor Marconi Pequeno, que vão se apresentar para vocês. Então, olá, eu sou o professor Eduardo Rabenost, sou diretor do Centro de Ciências Jurídicas, onde se situa a Faculdade de Direito, e também professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da mesma universidade. Eu sou o professor Marconi Pequeno, do Departamento de Filosofia da UFPB, e atuo também no programa de pós-graduação em Filosofia, leciono a disciplina Ética e também faço parte do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Nesse módulo, nós vamos tratar principalmente dos fundamentos dos direitos humanos, dos fundamentos históricos, reconstruindo as lutas históricas que levaram à afirmação dos direitos humanos na nossa época, da fundamentação jurídica de todas as questões relativas aos tratados internacionais e nacionais de direitos humanos, e também a fundamentação dos princípios filosóficos que dão sustentação aos direitos humanos, tratando temas como a ética, a cidadania e também a memória histórica dos direitos humanos, a importância de não perder a memória histórica dos horrores que a história nos trouxe e para evitar que isso volte a acontecer. Vamos dar início à nossa conversa assistindo algumas entrevistas realizadas pelo Polo Multimídia do UFPB a cidadãos da cidade de João Pessoa. Direitos humanos eu entendo assim, que os de menor, né, quando mata as pessoas, tem que ser punido, né? Porque hoje você vê que os menores é quem está acabando muitos pais de família, né? Eu acho que não tem, eles fazem isso porque não tem, assim, nem, vai preso e se solta. Depois muitos pais de família morrem, que um menino de 15 anos sai matando aí, né, a torta direita, né? Miriam, o que a senhora entende por direitos humanos? Direitos humanos eu entendo que seja um direito que todas as pessoas têm, independente de credo, religião ou cor, é o direito de todos. Agora, dificilmente no Brasil se aplica, né, os direitos humanos. Certo, o que você entende por direitos humanos? Direitos humanos é algo que aqui no Brasil funciona muito mal, principalmente funciona mais na parte errada, quando alguém comete algum delito, alguma coisa que deveria ser punido, os direitos humanos vai e não funciona para punir essa pessoa, funciona mais para liberar essa pessoa, para tirar o que essa pessoa fez de errado e dizer como se ele fosse um anjo. E para a parte certa funciona muito pouco mesmo. Qual seria a parte certa? A parte certa seria, cometeu algo errado, direitos humanos não protege, não tente cobrir o que é errado, faça o certo. E se a pessoa fez algo certo, cubra o certo. Pela primeira entrevista, dá para perceber que há uma concepção equivocada dos direitos humanos no Brasil entre o povo. Geralmente, os direitos humanos são associados, os defensores dos direitos humanos são associados a defensores de bandidos. E se criou até um slogan, um lema dizendo que os direitos humanos são para os humanos direitos. Esse é um ponto muito importante a ser desconstruído, a ser debatido, porque dá uma visão distorcida dos direitos humanos. É sobre isso que queria que o professor Marconi e o professor Eduardo se pronunciassem nessa primeira rodada de conversas.
Analisando particularmente as 3 entrevistas, nós podemos identificar, no primeiro caso, um problema essencial que, de certa forma, mobiliza parte da opinião pública sobre a situação das crianças em situação de risco, sobretudo aquelas crianças infratoras que cometem crimes e que, para a maior parte da população, essas crianças não têm a punição, ou seja, o castigo merecido. Ou seja, as crianças, elas se afiguram como pessoas danosas à sociedade e sobre elas deveria haver um maior rigor, uma maior, digamos assim, aplicação de penas mais rígidas e, sobretudo, a diminuição da faixa etária de imputabilidade para elas. É o caso da primeira entrevistada. No segundo caso, verificamos uma concepção de direitos humanos que envolve também a necessidade de os homens doar-se, ou seja, deles compartilhar, deles dividir o seu espaço social, deles terem mais solidariedade, como diz o entrevistado, ou seja, os direitos humanos não devem ser apenas algo cultuado, vivenciado por um indivíduo isoladamente, mas deveria ser vivenciado por todos na sociedade, de modo que houvesse uma maior colaboração, uma maior solidariedade entre os indivíduos. No terceiro caso, nós verificamos particularmente uma concepção bastante comum de direitos humanos, que são aqueles direitos que destinam-se aos indivíduos de uma forma tal que eles possam usufruir, né, daquilo que lhe é dado, oferecido, ou seja, as condições de vivenciar ou de ter uma vida digna, de ter acesso à educação, à saúde. Entretanto, imediatamente nós verificamos que a entrevistada afirma que esses direitos não são realizados, eles não são efetivados. Ou seja, de um lado, existe uma certa concepção de que os direitos são fundamentais e necessários para que os indivíduos possam ter acesso a determinados serviços que são oferecidos pelo Estado, como a educação e saúde, mas, ao mesmo tempo, há uma certa desconfiança, uma descrença, eu diria até um certo ceticismo em relação à plena efetivação desses direitos. Essas 3 visões me parecem que, ao mesmo tempo que elas nos oferecem uma imagem, uma ideia do que as pessoas normalmente pensam dos direitos humanos, mostram também as suas incongruências, as suas incompletudes, certas lacunas referentes à análise e à concepção do tema. Existem outros aspectos nos direitos humanos que não costumam ser evocados nessa imagem tradicional. Quer dizer, então, os direitos humanos contemplam um universo muito mais abrangente, que vai desde as lutas por um meio ambiente limpo, saudável, preservado, a luta pela saúde, a luta pelas mulheres, a luta pelas crianças, enfim, é um grande leque, né, de temas e de problemas. E, na verdade, o senso comum, por conta de uma imagem que é amplamente divulgada pela mídia, reduz ou restringe a ideia de direitos humanos à dimensão penal. Agora, é importante também que os militantes de direitos humanos, os professores, enfim, aqueles que se dedicam a essa causa, tentem entender as razões pelas quais as pessoas pensam dessa forma. Talvez exista algum problema de comunicação. Por que a imagem dos direitos humanos chega de maneira tão distorcida? E de que forma, e as razões, digamos assim, que levam a uma perpetuação dessa imagem que não corresponde à realidade. Então, é isso justamente que nós vamos tentar fazer nesse curso. Mostrar como os direitos humanos não são os direitos dos bandidos, não podem ser reduzidos à questão da esfera penal. Mostrar que os direitos humanos têm uma longa história, foram construídos através de longas lutas, onde nessas lutas confluíram o que há de melhor na tradição da humanidade, os ideais mais nobres que a humanidade defendeu na sua história, que aprendeu através dos dramas, das tragédias, das grandes desastres que a humanidade passou nessa história. Mostrar também que os direitos humanos ou são universais, ou valem para todos, ou não valem para ninguém. Esse caráter eminentemente universal dos direitos humanos, que não pode excluir ninguém. Todos os homens nascem livres, iguais, e devem se tratar entre si, se relacionar entre si com espírito de fraternidade. Essa é a liberdade, a igualdade, a fraternidade são os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, em terceiro lugar, nós vamos ver nesse curso como
como dizia a senhora entrevistada, como fazer com que esses valores, esses direitos sejam realizados, postos em prática, num país como o Brasil, que tem um grave déficit em relação aos direitos humanos, tanto com relação aos direitos civis e políticos, quanto em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos agora assistir a uma segunda rodada de entrevistas sobre o que os cidadãos pessoenses entendem por direitos humanos. O que o senhor entende por direitos humanos? Bom, eu acho que direitos humanos são o conjunto de direitos mesmo que todo cidadão deve ter, né? O direito à cidadania, a ser respeitado, enfim, todas as coisas que a gente sabe que estão em falta, né, hoje na sociedade. Eu penso que seja isso. O Estado mesmo não nos deixa, né, exercer de uma forma plena, ou pelo menos mais próximo de pleno, os nossos direitos, né? A educação, a saúde, isso tudo falta. O que você entende por direitos humanos? Direitos humanos são necessariamente aquilo, né? Que as pessoas mais precisam para sobreviver, aquelas coisas fundamentais que a galera precisa para viver, né? Tipo educação, saúde, as coisas que todo mundo precisa, que ninguém consegue viver sem aquilo. Aurelo, o que é direitos humanos para você? A justiça igual para todos. É um projeto que todo mundo tem acesso à justiça, independente de cor, de raça, de religião e principalmente o lado social. É o que nos afeta muito no Brasil, o lado social. Geralmente o rico passa meia hora no presídio ou na cadeia e o pobre geralmente é preso sem um habeas corpus, sem nenhum direito nenhum. No meu termo de advogado, mudar as leis. No meu termo de cidadão, que o povo tenha mais cultura, tenha mais sentimento humano e tenha mais cidadania. Bom, essas entrevistas mostram também a importância dos direitos econômicos, sociais, culturais. Acostumamos dividir os direitos em duas grandes classes, os direitos civis e políticos, direitos mais individuais e os direitos econômicos, sociais e culturais, direitos coletivos. Talvez, seguramente no Brasil, há um déficit de direitos tanto civis e políticos como econômicos, sociais e culturais, mas a desigualdades sociais brasileiras, a tradição, a história brasileira, coloca uma ênfase nesses direitos econômicos, sociais e culturais. Sobre isso, talvez, podia falar o professor Marconi, dizer alguma coisa. Então, nessas falas podemos constatar que há ainda uma visão insuficiente dos direitos humanos. Pouco se fala sobre a dignidade do ser humano, a necessidade de respeitar não somente ou de atender às suas necessidades básicas, como educação e saúde, mas outros elementos também que dizem respeito à existência, à forma de um indivíduo viver, ou seja, as suas relações com os demais. Mas por que então essas pessoas, comumente, têm uma visão ainda insuficiente dos direitos humanos? Será que é porque elas não foram ainda instruídas, ensinadas, ou seja, não se submeteram à educação em direitos humanos? É porque falta na nossa sociedade um clima que nos permita discutir essas questões, de debatê-las, de entendê-las, de estudá-las. Uma educação em direitos humanos serviria da mesma forma para oferecer a essas pessoas oportunidades de elas compreenderem melhor o problema e terem uma visão mais abrangente e mais pertinente dos direitos humanos. Eu acho interessante na fala e que também destacada pelo professor Marconi, a relação que os direitos humanos guardam, né, com a ideia de necessidades básicas. Né? Uhum. Então, na verdade, por que existem direitos? Né? Por que nós falamos sobre direitos? Esses direitos existem exatamente como um tipo de canal, vamos dizer assim, para a satisfação daquelas necessidades que são comuns aos seres humanos. Então, nós temos necessidades físicas, biológicas, de alimentação, de saúde, atreladas, portanto, à sobrevivência. Temos necessidades num plano mais emocional, enfim, existe um conjunto de necessidades humanas que, na verdade, se constitui como objeto desses direitos. Então, os direitos humanos, eu diria, são canais de satisfação dessas necessidades. Necessidades que, se não forem atendidas, nós não podemos falar de uma vida digna. Então, o Marconi está falando sobre dignidade, quer dizer, são necessidades fundamentais para que os seres humanos vivam de forma
de forma digna. Então, o fundamento último dos direitos humanos é essa ideia. Uma ideia de que existe uma dignidade comum às pessoas e que essa dignidade passa pela atenção ou pela satisfação das necessidades, né, dos seres humanos. Vamos assistir agora ao último bloco de entrevistas feitas com os cidadãos de João Pessoa sobre o que eles entendem por direitos humanos. Boa tarde, Liane. O que você entende por direitos humanos? Olha, direitos humanos, ao meu entender, é um direito que todo cidadão tem, certo? Então, assim, perante a Constituição, são direitos garantidos para todas as pessoas. Então, é um direito que você tem que saber o que você tem de direito, tá? Inclusive, as pessoas não têm conhecimento disso, muitas pessoas deixam a desejar. E, assim, é um direito que você tem que saber o que é que você tem realmente direito, né? Por exemplo, a questão existem vários direitos, mas você pode questionar em relação a direitos humanos, em relação à opção da pessoa. Por exemplo, a questão do homossexualismo. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar, porque cada pessoa tem a opção de escolher o que quer, tá? E a gente tem que conviver com as diferenças das pessoas, porque a gente vive em mundos diferentes. Então, direitos humanos é aquela que você pode respeitar o ser humano como ele é, tá? Então, você vai até o limite dele. Então, direitos humanos, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que saber o que é, são conhecimento de todas as pessoas e eu acho que o indivíduo tem que saber o que é que ele tem de direito, tá? E outra coisa, exigir o que ele tem de direito, né? Eu acho que é isso. O que eu entendo por direitos humanos? Direitos humanos são aquelas necessidades básicas que a pessoa tem. Né? Todo ser humano tem direito à casa, à moradia, à saúde, à educação. Então, esse é o entendimento que eu tenho de direitos humanos, que todos tenham direitos a viver com liberdade, com saúde e com educação. Bom, o nosso curso, que vai abranger 15 estados do Brasil, acontece num momento histórico importante, que são 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 20 anos da Constituição Brasileira de 1988, dois marcos jurídicos, também políticos, na história da humanidade, na história do Brasil, que estamos comemorando e não só comemorando no sentido festivo, mas também comemorando no sentido de verificar até que ponto o mundo e o Brasil avançou na efetivação dos direitos humanos para a maioria da população, como diziam alguns entrevistados. É preciso, as pessoas precisam conhecer melhor os seus direitos. Nós precisamos trabalhar em conjunto, a universidade, a sociedade, para desconstruir, para certas concepções errôneas de direitos humanos, limitadas de direitos humanos, mas há também uma exigência muito grande de que esses direitos não se tornem só uma retórica, mas se tornem algo presente na vida cotidiana dos cidadãos brasileiros e que efetivamente o Brasil se torne um país de cidadãos plenos. Então, nesse sentido, eu queria saber a opinião dos colegas sobre como é que o Brasil, nesses 20 anos da Constituição e nesses 60 anos da Declaração Universal, como que vocês estão vendo aqui a realização, a efetivação dos direitos humanos no nosso país. Acontece que há sempre uma espécie de confusão entre o que são os direitos de cidadania e o que são os direitos humanos. Geralmente se reduz os direitos humanos aos direitos de cidadania. Entretanto, sabemos que os direitos humanos eles têm uma abrangência muito maior, eles não estão particularmente inseridos, né, num dispositivo constitucional, eles geralmente têm poder de ultrapassar fronteiras, eles não estão limitados às instituições ou ainda aos órgãos, aos organismos do Estado. E é interessante destacar também um aspecto importante numa dessas entrevistas, é que há a necessidade de se reconhecer o direito de determinados indivíduos, de grupos minoritários, ou seja, de sujeitos que são, por assim dizer, do ponto de vista dos costumes, dos hábitos, dos valores sociais, excluídos, como é o caso dos homossexuais.
ela destaca justamente isso que se afigura, se mostra como um elemento fundamental na vida contemporânea, que é resguardar o espaço para que os indivíduos possam assumir a sua condição, suas crenças, seus hábitos, seus costumes, seus valores. É necessário, então, que uma educação em direitos humanos leve as pessoas a compreender o fenômeno, mas não somente, que é fundamental que ela desencadeie, que ela gere no indivíduo o interesse de agir, ou seja, que ela possa motivá-los a defender, a valorizar, a promover os direitos humanos. O grande desafio consiste não apenas em educar as pessoas em direitos humanos, mas, sobretudo, em motivá-las para os direitos humanos. É como, portanto, tornar os indivíduos capazes de passar da intenção ao gesto, de fazer com que a teoria, o conhecimento que eles adquirem tornem-se, né, motivadores, ou seja, elementos que possam conduzi-los à boa prática de ações, ou seja, um comportamento justo, a valorização do outro, ao respeito e a preservação da dignidade do semelhante. Eu acho que uma dessas falas aí toca num ponto essencial com relação à dignidade humana, que é o fato de que essa dignidade ela se concretiza quando os seres humanos são tratados com respeito, né? E isso nos faz pensar sempre naquela ideia de um filósofo alemão chamado Kant, né, que definia a dignidade humana exatamente como essa qualidade que os seres humanos possuem e que faz, né, com que eles sejam merecedores de um tratamento respeitoso. Outra coisa que foi mencionada aí numa das falas diz respeito ao fato de que direitos são exigências, direitos não são súplicas, direitos não são favores. Quer dizer, se alguma coisa é um direito, é exatamente porque aquilo pode ser exigido, pode ser cobrado, né? Então, quando eu tenho um direito, por exemplo, vamos supor, o direito à saúde, isso significa que eu não me dirijo a um hospital, né, na forma de uma súplica, na forma de um favor. Por gentileza, cuide de minha saúde. Mas eu dirijo na forma de uma exigência, ou seja, é uma obrigação do Estado, né, atender a essa necessidade, satisfazer a essa necessidade. A efetivação de um direito depende menos, né, da existência desses textos jurídicos e mais da nossa crença na capacidade de que eles venham, né, a ter uma realidade concreta, uma força concreta. É por isso que a educação em direitos humanos, que é o projeto que nós estamos aqui envolvidos, né, no qual estamos envolvidos, tem um papel muito mais importante, talvez até, do que a simples construção de textos ou documentos jurídicos. Porque é através dessa educação que essa crença pode surgir, pode passar por um processo de disseminação e como tal, conquistar alguma efetividade. Então, acho que as falas tocam em aspectos bem importantes, né? O Brasil está vivendo, como todos nós sabemos, um momento bastante paradoxal, né, de um crescimento econômico e social e, ao mesmo tempo, de uma exacerbação, de um aumento da violência social. Nós acreditamos que a solução para esse paradoxo, essa violência, não é menos direitos humanos, não é mais repressão, mas é mais direitos humanos, é mais direitos civis, mais liberdades democráticas, mais direitos sociais, mais educação, mais saúde, mais moradia, para que possa... Essa é a solução, esse é o caminho, talvez não a curto prazo, mas o caminho que vai levar à superação da violência que está tomando conta do país, para que a violência não tome conta do Brasil, né? E o Brasil entre finalmente, depois de 60 anos da declaração, de 20 anos da Constituição, no caminho da realização plena dos direitos humanos.